E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Estão preparados para mergulhar numa das fases mais revolucionárias e, por que não dizer, mais polêmicas da literatura portuguesa? Hoje a gente vai viajar no tempo, lá para o século XIX, quando uma galera de escritores decidiu dar um basta no romantismo e começar a mostrar a realidade nua e crua, sem filtro. Bora lá descobrir o que foi o realismo e o naturalismo em Portugal. A coisa toda começa a esquentar em 1865, com a famosa Questão Coimbrã. Imagina só, os jovens escritores de Coimbra entrando numa treta literária épica contra os veteranos românticos de Lisboa. Foi o estopim que mudou tudo. Pouco depois, as ideias do naturalismo, que estavam bombando na França com Émile Zola, chegam com tudo em Portugal. E aí, entre 1875 e 1880, surgem as obras-primas que vão abalar as estruturas da sociedade, como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, do mestre Eça de Queiroz. Essa era dourada da crítica social dura até mais ou menos 1890, quando um novo movimento, o simbolismo, começa a dar as caras. Mas, para entender essa revolução, a gente precisa olhar o contexto. Enquanto a Europa vivia a segunda revolução industrial a todo vapor, com cidades crescendo, avanços científicos e novas ideias como o socialismo, Portugal estava meio que correndo por fora. A industrialização ainda engatinhava, o analfabetismo era altíssimo e a maior parte da população vivia no campo. Essa diferença, esse contraste entre a Europa moderna e um Portugal mais atrasado, foi o combustível perfeito para os artistas realistas meterem o dedo na ferida e denunciarem as hipocrisias da sociedade da época. E a tal da Questão Coimbrã foi o maior barraco literário de Portugal. De um lado, os medalhões românticos liderados por Castilho. Do outro, os jovens ousados de Coimbra, com Antero de Quental à frente. Castilho criticou a nova geração, e Antero respondeu com um texto afiado chamado Bom Senso e Bom Gosto. Adivinha quem ganhou? A nova geração. Essa polêmica foi o marco zero do realismo no país. Game over romantismo. E o mais curioso é que Eça de Queiroz, que na época estudava em Coimbra, ficou de fora da briga, mas logo depois se tornou uma das figuras centrais do movimento. Essa galera não tava para brincadeira, não. Eles beberam direto das fontes filosóficas e científicas mais quentes da época. Tinha o determinismo de Taine, que dizia que o ser humano é produto da sua genética, do meio e do momento histórico. Tinha o positivismo de Comte, que colocava a razão e a ciência acima de tudo. E, claro, o evolucionismo de Darwin e o socialismo de Proudhon, que inspiraram a crítica à burguesia e ao clero. Essas ideias foram a base para criar uma arte engajada e de protesto. Mas espera aí, realismo e naturalismo são a mesma coisa? Naturalismo. Quase. Mas não exatamente. O realismo foca mais na análise psicológica dos personagens, principalmente da burguesia, com suas tramas de adultério e covardia. Já o naturalismo tem uma pegada mais científica, quase de laboratório, olhando para as classes mais baixas, os instintos, os vícios. É como se o realismo analisasse a alma, enquanto o naturalismo dissecava o corpo, mostrando o lado mais cru e até degradante da vida. E as características principais? Objetividade radical. A imaginação romântica foi trocada pela realidade sem filtros. A arte passou a ter um propósito social: denunciar as injustiças. Os escritores eram obcecados por descrições minuciosas, a narrativa era mais lenta e a linguagem focada no que os sentidos podiam captar. Chega de idealizar o passado, o foco era total nos problemas do presente. Falando em figuras importantes, não podemos deixar de citar Antero de Quental, o líder intelectual da geração de 70. Ele foi um dos maiores sonetistas da língua portuguesa. Sua poesia passou por fases. Começou romântico, virou um poeta revolucionário com suas odes modernas e terminou metafísico, super pessimista
e existencial em seus sonetos completos. Uma vida intensa que terminou de forma trágica. E claro, temos Eça de Queiroz, o cara da prosa realista portuguesa. Diplomata, viajado, ele usou sua escrita afiada e sua ironia sutil para criar um retrato inesquecível de Portugal. Suas obras, como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias, são críticas poderosas à burguesia, ao clero e à monarquia. O estilo dele é simplesmente inconfundível. E aí, curtiram essa viagem pelo realismo português? Esse movimento foi fundamental porque mostrou Portugal sem maquiagem, denunciou as injustiças e abriu caminho para toda a literatura moderna que viria depois. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!